Transplante? Isso mesmo. Só que aí gera essa dúvida, porque muita gente acaba achando que para fazer o transplante capilar, precisa estar careca, né? Então, a partir desse movimento da própria Gretchen, a gente tem, acho que até o vídeo para mostrar toda essa situação que ela compartilhou ali nas redes sociais, porque muita gente ficou nessa dúvida, né? Muita gente ficou assim, será que a Gretchen realmente precisava ter feito, né? Raspado. Ficar careca dessa forma? Lembrando que também é um tratamento que demora, né? Porque tem que nascer todos os cabelinhos, então é uma coisa em etapa, não é uma coisa imediata, porque às vezes fica esse desespero, né? Você fez um dia, você quer que no outro dia... Não, é tudo um processo. Exatamente. Né? Igual uma processo. Sementinha, a gente coloca, a gente vai regar, ela vai criar o brotinho, é a mesma coisa, Exatamente, né? exatamente. E a Gretchen sempre endossa nas redes sociais, né, essa campanha que ela tem. Acho que é legal porque muitas mulheres passam por essa situação, né? Inclusive a gente tem uma convidada que daqui a pouco vai estar com a gente para falar justamente dessa situação toda, né, que ela está passando, ela fala abertamente sobre esse assunto. E acho muito bom porque assim, durante muito tempo, imagina, né, uma mulher falar sobre essa situação toda era motivo até de vergonha. Então, o que a Gretchen fez, a gente está vendo ela ali, as imagens da Gretchen, o que ela fez foi um grande serviço. Exato. Não é isso? Porque até pouco tempo não se falava em alopécia publicamente. Porque era isso que o Tutu falou. As mulheres tinham vergonha. E aí, chega a Gretchen com todo, né, com toda a fama que ela tem, com todo o público que ela tem, e ela traz isso, falando, olha, estou passando por isso, a situação é essa, tô desse jeito, ela mostra. E isso é muito bacana, porque outras mulheres, não sei se isso acontece com você que está assistindo a gente, porque, né, a gente se identifica com quem a gente vê ali. E de repente você olha e fala, nossa, não sou só eu. A Gretchen, que é famosa, também passa por isso. E aí o que fazer? E aí a Gretchen traz também o passo a passo do que ela está fazendo, não é isso? Exato, exatamente. E até pra gente entender melhor, Glória, a gente decidiu chamar uma médica justamente para falar com a gente nesse momento, a doutora Leila, eu acho que ela já tá com a gente, para bater esse papo e a gente entender melhor o assunto. Maravilha! Doutora Leila, bem-vinda! Boa tarde! Olá, boa tarde a todos. Tudo boa bem? tarde, Glória. Prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado. Doutora, vamos entender exatamente o que é esse transplante capilar que a Gretchen falou que vai fazer? Então, ela fez, né, já há uma semana, perdão. o transplante capilar, sim. Então, o transplante capilar, o que a gente faz em quem está com a calvície estável, tira o cabelo da parte de trás, nos tira as unidades foliculares, um a um, né, para colocar na área em que tem uma perda, geralmente nessa região do topo nas mulheres, né, o padrão de calvície das mulheres é diferente do padrão dos homens, então foi isso que foi feito, é uma cirurgia que você separa esses fios para colocar na área que tem maior necessidade, e esses fios preservam a memória de onde eles vieram. Então a parte de trás tem cabelos que não vão afinar com o tempo. Olha. Então você tem cabelos que vão ficar ali de maneira permanente. E aí lá atrás volta a crescer normalmente? Não, Glória, na verdade onde você tira, não cresce. Então eu falo que a gente tira de uma área que tem mais, que tem um excesso de fios e tira de maneira homogênea, em que não fica perceptível que foi retirado. Mas não é que a gente multiplica os fios, infelizmente. Por isso, tem uma quantidade que é finita de área doadora. Então, tem que saber o momento certo para fazer o procedimento. Tem que estar com tratamento clínico, tem que estar no momento em que já melhorou com o tratamento, que essa área doadora também foi preparada do transplante, porque, infelizmente, a gente não multiplica cabelo. Qual que é esse tratamento, doutora, que se faz antes do transplante? Só para a gente entender melhor. São tratamentos com medicamentos que evitam que o cabelo vá afinando com o tempo e que evitam que ele caia antes da hora. Podem ser comprimidos, podem ser loções, podem ser tratamentos também feitos de maneira injetável no couro cabeludo, que ajudam a postergar, por exemplo, a necessidade de um transplante de cabelo. Você vê, a Gretchen fez agora com mais de 60 anos, né? É verdade. Doutora, no caso da Gretchen, eu acho que uma pergunta que foi muito feita é justamente assim, ela raspou o cabelo. Precisa realmente raspar todo o cabelo para fazer o transplante? Não precisa raspar os cabelos. As mulheres, a gente não raspa o cabelo, né? Então, as mulheres têm como fazer
uma técnica sem raspagem, ou às vezes uma raspagem parcial da parte de trás, que é uma técnica que a gente chama que é em janela, ou fazer a retirada do fio longo 1 a 1 da parte de trás, né? Ou até mesmo a técnica FUT, que é aquela que você tira uma faixa dessa região, de modo que os fios são separados e colocados unidade folicular por unidade folicular na área que tem a perda, abrindo por entre onde tem os fios e encontrando os espaços de maneira bem delicada para ali aumentar a densidade de fios. Isso tudo é feito num procedimento só, doutora? Por exemplo, no mesmo dia, o médico vai lá, retira esses fios e já coloca no outro local ou não? Um dia, num momento ele faz uma coisa e depois ele volta para fazer a outra? Essa é uma ótima pergunta, Glória, porque tem uma quantidade de tempo que o cabelo pode ficar fora do corpo, né? Então, tudo é feito no mesmo dia. A retirada e a colocação. E tem o tempo que os primeiros fios são retirados, são os primeiros fios também a serem colocados para aumentar a pega desse fio, de modo que é um procedimento, uma cirurgia que é artesanal, que dura por volta de 3, 7 horas. Caraca, dura grande período, é grande. Ô, doutora, no caso, por exemplo, da Gretchen, né, que ela tinha, de fato, uma perda muito significativa da região do cabelo dela. Ela agora colocou, agora tem que esperar um tempo. Depois de um tempo, esse cabelo corre o risco novamente de cair? Ou existe uma segurança maior para quem faz o transplante de que o cabelo vai ficar ali e ponto final? Mas é isso, o cabelo que foi transplantado preserva a memória de onde ele veio. Ou seja, ele vai continuar grosso, onde a gente colocou ele. Então, ele vai continuar grosso, não vai cair, ele cresce, cai, mas sempre vai crescer grosso. O que acontece é que se você não tratar, o cabelo ao redor, que tem a tendência genética para calvície, vai afinando com o tempo e pode ir perdendo o cabelo ao redor, mas o cabelo transplantado fica lá. Muitas pessoas pensam que ao fazer o transplante de cabelo, elas estão livres da necessidade de continuar fazendo um tratamento médico dermatológico, quando na verdade são objetivos diferentes e complementares. Tem que fazer o transplante e tratar em volta para não perder e manter os fios ao redor. Existem outras áreas do nosso corpo, além da cabeça, em que a gente tem pelos, doutora. Inclusive pelos pubianos. Também, essa é uma região também da onde podem ser removidos os fios, se os fios do cabelo da cabeça estiverem muito fininhos? Então é assim, as mulheres podem ter um comprometimento também dessa área doadora. Você tem como escolher os fios que não têm esse comprometimento. E essa área doadora é suficiente para fazer 2, 3 sessões ao longo da vida, né? Além do couro cabeludo, dá para tirar cabelo também, né? Nos homens, na sequência da barba, dessa região do submento, dá para se tirar. Do tórax também dá para tirar, né? Do tronco, das costas. E até de outras áreas, mas geralmente não é recomendado, porque seria, assim, realmente uma falta de opção, sabe? Entendi. Mas há casos da relato, sim. É porque às vezes o homem, por exemplo, tem uma região na cabeça que não tem nada, mas o corpo inteiro é peludo, né? Por exemplo, tem muitos homens que têm essa tendência. Eu pergunto disso por causa da mulher, que a mulher no corpo costuma ter os pelos mais finos, né? No braço. E é uma área em que a gente tem o pelo realmente mais grosso, que de repente poderia ajudar também. É verdade. A gente tem o vídeo da Gretchen agora, vamos ver, doutora, juntos nesse momento? Roda aí. Então vamos lá, gente. Tirando a lace, vocês vendo o meu cabelo de verdade, olha. Aqui eu tenho uma micropigmentação na frente, mas aqui não tem mais cabelo. Tenho aqui atrás. E agora o Dr. Marcelo vai tirar na frente de vocês, porque, gente... Agora eu vou raspar o cabelo da Gretchen. Porque eu quero. Ah, olha que legal. Ela que fez questão. Ela inclusive fala, né? Ela fez questão. Isso acaba ajudando em algo ou não interfere nessa decisão de tirar o cabelo inteiro? Ou é uma coisa da pessoa mesmo e não interfere em nada no processo em si? Quando você raspa o cabelo, fica mais fácil visualizar os fios que vão ser retirados, né? E os fios que vão ser colocados. Por exemplo, para homens que tem cabelo
curto e é um transplante que você vai colocar a densidade, tecnicamente, facilita. Para mulheres, em geral, porque como o cabelo cresce 1 centímetro por mês, a gente faz a técnica sem raspar, porque você consegue ali encontrar os espaços, né? E também a mulher não vai ter essa dificuldade de ter o cabelo crescendo ali ao longo de anos, até chegar, por exemplo, no comprimento do ombro, né? Ô, doutora, como é o pós-operatório? Então, no dia seguinte da cirurgia, né, é feita uma lavagem desse couro cabeludo para remover essas prostículas que vão se formando, né, aquele sanguinho que é limpo. Aí você tem que ficar nos primeiros 3 dias, evitar dormir assim, deitado, então com a cabeceira um pouquinho mais elevada. Tem analgésicos, antibióticos que são utilizados para que se faça uma prevenção da dor, e os cuidados mais locais que são feitos pelo próprio paciente em casa, e depois de 2 semanas já pode voltar à atividade física. Na verdade, depois de 2, 3 dias pode voltar ao trabalho, depois de 5 dias já consegue usar boné para disfarçar ou chapéu, e a gente pede para evitar 1 mês de sol no pós-operatório também, porque o couro cabeludo fica mais sensível. E aí os cabelos vão começando a crescer depois de 2, 3 meses e crescem por volta de 1 centímetro por mês. Com 6 meses, já tem 70% do resultado final, e o resultado final por volta de 9 meses a 1 ano. E aí, pode passar química no cabelo depois? Pode pintar o cabelo depois? Pergunta. Pode sim. Eu falo, o cabelo é seu, pode fazer o que quiser com ele, embora o ideal seria evitar esses cuidados que dão dano cumulativo. Você perde, né? Se você for, por exemplo, ficar loira, você vai deixar o cabelo mais fino, mais quebradiço, e geralmente quem faz o transplante já tem menos cabelo, já tem um cabelo mais fino. Então esses cuidados com o fio de cabelo, com a haste, também ajudam no volume final, né? Maravilha. Muito bom. Arrasou, doutora. Muito obrigado. Obrigada por poder abordar esse assunto, e a Gretchen, como uma figura pública, assim, presta um serviço para muitas mulheres que têm problemas com perda capilar, queda capilar, e que muitas vezes não sabem dessa solução. Então, é algo que a gente fica feliz por ela ter tornado público isso, e que muitas mulheres também que sofrem com isso busquem auxílio de um médico dermatologista. Obrigada. Obrigada, doutora. Boa tarde. Obrigada, Glória. Boa tarde. Então Muito tá bom, aí, né? muito legal. Muito Isso legal. é bacana, né? Isso é bacana da celebridade. Sim, Isso é bacana sim, das sim. pessoas que são públicas. É trazerem as suas histórias, mas de uma forma que agregue realmente, Que né? informem, Que né? informe, que prestem um serviço. Olha, eu tenho isso também, pode ser que você tenha. Você tem vergonha, eu também já tive, mas hoje eu vim aqui mostrar que tem solução, mostrar que tem tratamento. Olha o que a gente pode fazer. Sim, sim. Não é isso? A gente tem a própria Maiara, né, da dupla Maiara e Maraísa, que também Também. falou sobre esse processo dela, que ela sempre é muito atacada. Aliás, é uma pena isso que aconteça Isso é uma com ela, é uma loucura, né? loucura. É. E a gente vai falar também daqui a pouquinho com uma mulher incrível, a mãe do cantor Lucas Luco. A gente vai conectar com ela daqui a pouquinho para falar da história dela também, Glória, porque a Karina Luco, ela também compartilha com a mulherada nas redes sociais, né? Toda essa vivência dela, porque também ela teve uma perda muito significativa do cabelo. O Lucas Luco, aliás, que é o filho dela, fez esse movimento de ajudá-la nessa situação, né? Ele mesmo raspou o cabelo da mãe. Eu me lembro Você dele lembra desse raspando vídeo? o cabelo da mãe. Na época chegou, né, a dar uma grande repercussão também. E eu acho que, de fato, ela traz uma clareza e fala também sobre se amar dessa forma. Porque, no caso dela específica, ela vai contar mais pra gente esses detalhes, né, de tudo que aconteceu. Existe uma questão a mais para ela conseguir cuidar e se tratar para voltar a ter os cabelos maiores, né, os cabelos longos. Então, por conta disso, ela fala sobre se amar dessa forma. Sim. Que eu acho que é muito necessário. E é uma questão que é legal a gente falar, porque não tem idade. É verdade. A gente vê a Maiara, é uma mulher assim, soltava, né? Muitas mulheres passam por isso. Depois, no meu caso, o cabelo voltou, e em muitos casos o cabelo volta, depois com o equilíbrio hormonal, volta a nascer. Mas, imagina, eu que já tenho essa coisa do cabelo curto, pra mim aquilo já foi um choque. Né? Claro. Eu falei, gente, então
para outras mulheres também, obviamente, que ainda mais as que gostam dos seus cabelos longos. Por isso que a gente fica, né? A gente traz essas possibilidades, essas oportunidades, para a gente ver que, sim, existem tratamentos, existem formas, que a gente não precisa conviver com aquilo eternamente. Claro, não é isso? claro. Sabemos também das mulheres que estão em condição de tratamento contra o câncer, que muitas vezes também têm a perda capilar por causa da quimioterapia, mas os cabelos voltam a nascer depois. Então a gente sabe que é temporário, depois de curada, a mulher vai estar com o seu cabelo ali restabelecido, mas no caso da alopecia é um caso que vai gradativo, né? Sim. Acho que temos a Karina para falar com a gente. Glória. Vamos. Karina, boa tarde. Oi, gente. Oi, Karina. Sua linda. Bem-vinda. Obrigada. Confesso que eu fiquei um pouco emocionada de rever esses vídeos aí. Primeiro, Lucas. Foi um processo difícil, né? Mas, graças a Deus, estou aí, né? Vivendo. Claro. Karina, a gente queria primeiro agradecer pelo seu serviço para a população, para as pessoas que te seguem não só, né? Mas você trazer esse tema, a gente sabe que é um tema delicado, principalmente para as mulheres, mas o fato de você trazer isso a público, falar eu também estou passando, olha como é que é, olha como eu estou lidando, o que eu estou fazendo, isso é muito importante para outras mulheres que também passam por isso e que têm muita vergonha. Sim, quando eu resolvi compartilhar esse processo, essa semana eu até comentei com meu esposo, né, que eu poderia muito bem, meu cabelo começou a cair, eu poderia muito bem ter começado a usar uma prótese, uma lace, sei lá, e nem ter compartilhado, ninguém ia ficar sabendo, né? Só que, como eu nunca tinha ouvido falar sobre alopecia areata, também sobre doenças autoimunes, eu falei assim, eu preciso compartilhar, eu preciso ver, eu queria uma ajuda também, eu não queria só ajudar, né? Outras pessoas que estavam passando pelo meu mesmo processo, mas eu queria também informações, eu queria conversar com as outras pessoas que também estavam passando por isso, né? Para me entender melhor, sabe? Porque eu fui pega de surpresa, assim, sabe? Mas é isso, e por eu ter compartilhado, hoje, graças a Deus, né, eu consigo ter essa oportunidade, né, de estar conversando com as pessoas, de estar inspirando, né, de uma certa forma, porque são muitas histórias tristes que eu recebo na minha direct, né? Mulheres que já tentaram, né, contra a sua própria vida, né, por não se aceitar. Semana passada uma me falou que na casa dela não tem espelho. Então, às vezes eu acho assim difícil ouvir isso, né? Eu penso assim, por que o processo para mim está sendo difícil? Muito. Mas eu fico pensando como elas estão vivendo isso, né? E eu não estou sentindo assim, entre aspas, tanto quanto elas. E isso me inspira a cada dia mais ajudar, sabe? É uma troca, né? Eu acho que você serve de inspiração e as pessoas também, as mulheres que passam por essa situação também acabam inspirando você. Agora, conta pra gente também, que momento que você tá, assim, porque eu lembro que eu já entrevistei você uma vez, maravilhosamente, e aí eu quero entender como que você tá agora, como que tá o tratamento agora com relação à sua alopecia. Então, Arthur, esse segundo momento agora que eu tive, né, da primeira queda, que eu raspei o restinho de cabelo que eu tinha, e depois eu tive bons resultados com o tratamento. Após 3 meses eu consegui, assim, ficou a repilação quase completa, só algumas falhas mesmo. Eu estava muito feliz, né, a minha médica, a minha família toda feliz com os resultados, só que infelizmente aconteceu uma recidiva. Em 3 dias eu perdi quase todo o meu cabelo de novo. Nossa! E essa segunda eu senti mais do que a primeira.
Porque... Confesso que eu senti muito. Porque havia criado já toda essa expectativa. Exatamente. Ô, Karina, mas assim, o que os médicos trazem para você agora? Porque no seu caso é diferente do caso da Gretchen, não é isso? Pelo que a gente entende, são duas doenças diferentes. No seu caso é uma doença autoimune. Sim. Não é? Então, tem determinados tratamentos que funcionam para uma, que não funcionam para outra. No seu caso, diante disso, o que os médicos falam? Olha, a gente pode retomar, a gente pode recomeçar, como é que fica? Aí eu recomecei, né, o esquema novamente de corticoide e continuo com o inibidor de JAK, que é um dos remédios que são, assim, promissores, né? Recentemente agora foi lançado outros na Europa, que também acredito que vão vir para o Brasil. Mas eu já estou em uso desse inibidor de JAK e eu estava assim, eu estou muito confiante, né? Só que pode ser que eu não dê resultados mais com esse, mas porém eu posso dar com outro que vier para o Brasil. Claro. Mas eu estou em uso do corticoide ainda, que é uma coisa que me deixou muito triste, né? Porque todo mundo sabe, o corticoide, que ele mexe também com essa questão de estética, e eu que trabalho na área da educação física e tal, então eu fiquei um pouco frustrada e triste, mas estou seguindo o tratamento direitinho, e a questão da doença autoimune, os médicos não têm assim, o conhecimento do que realmente, né, qual o gatilho, né? Uns falam emocional, outros falam que é uma alteração hormonal, mas que hormônio não tem ligação. Então é um pouco vago, sabe? O conhecimento, assim, eu conhecer realmente o que eu tenho, qual é a doença que eu tenho, sabe? Entendi. Certo. Karina, de verdade, assim, a gente agradece muito você falar com a gente, porque você é uma inspiração para muitas mulheres. Obrigada. Ainda mais no programa Mulheres, né? Então isso. é de fato uma inspiração ter você aqui com a gente, né, Glória? Muito obrigada, Karina. E a gente vai continuar acompanhando e torcendo por você aí na sua jornada. Obrigada. Eu quero voltar aqui para depois mostrar meus cabelos. Ai, vai ser um prazer. Que delícia.